O candidato de oposição à presidência da Argentina, isso, a gente ia falar da Argentina, Alberto Fernandes, venceu as eleições primárias realizadas no país nesse domingo. Fernandes e a sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, conquistaram 47% dos votos, enquanto o atual presidente Maurício Macri, candidato à reeleição, obteve 32%. A vantagem é suficiente para que Alberto Fernandes e Cristina Kirchner sejam eleitos em primeiro turno no dia 27 de outubro. Por conta desse resultado e também por outros fatores internacionais, o dólar voltou a bater a marca de R$ 4,00 nessa segunda-feira. Sobre a disputa eleitoral no país vizinho, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Argentina pode enfrentar uma crise migratória, com cidadãos deixando o país em direção ao Brasil caso a oposição vença. Tem a declaração aí, Celso? Pode soltar. Não se esqueçam, aqui mais ao sul da Argentina, o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro. Quem ficou feliz com esse resultado foi o presidiário Lula. Supostamente ele, escreveu no Twitter, que eu acho uma coisa impressionante, o presidiário ter conta em rede social. Aspas, parabéns aos companheiros Alberto Fernandes, ele colocou lá o nome da conta, e a Cristina Kirchner pelo expressivo resultado nas primárias argentinas. É preciso dar esperança ao povo, trazer dias melhores e cuidar de quem mais precisa. Um forte abraço do amigo Lula. Fecho aspas. O Alberto Fernandes respondeu, aspas, muitas graças, querido amigo Lula. Como bien decís, eu vou traduzir aqui, Muito obrigado, querido amigo Lula. Como você bem diz, devemos dar esperança ao nosso povo e cuidar daqueles que mais necessitam, de que mais precisam. Te mando um forte abraço que espero poder dar em breve. E fecho aspas aí para o Alberto Fernandes, Augusto Nunes. A gente vê um presidiário, portanto, comemorando o resultado da eleição. Há, claro, diferenças entre o petismo e o kirchnerismo, mas há muitas convergências e, inclusive, até na oposição, em que era preciso fazer um ajuste fiscal lá na Argentina, como foi preciso fazer aqui no Brasil, está sendo preciso, e estava lá na oposição a Cristina Kirchner e a sua turma dizendo que estavam cortando direitos e tal. Eles deixam o país numa crise danada e depois quem é que tenta ajustar as contas, eles dizem que está cortando direitos. Agora, eu acho uma grande lição também que o Maurício Macri nunca foi um conservador completo, então ele implementou medidas lá que eu chamo de liberalismo meia bomba, uma coisa mais parecia mais próxima do PSDB do que do ministro da Economia, Paulo Guedes, portanto. E o liberalismo meia-bomba tem esse tipo de resultado. Ele não vai a fundo nas questões e acaba trazendo de volta o interesse pelas políticas da oposição. Eu espero que aqui o governo de Jair Bolsonaro, com essa equipe econômica que toma medidas duras, sim, que são necessárias ao país, possam trazer resultados econômicos melhores do que o Maurício Macri trouxe. Agora, que é grotesco que esse eleitorado argentino queira trazer de volta a Cristina Kirchner para tentar recuperar o país, isso talvez esteja faltando opção lá na Argentina, Augusto. Eu continuo otimista porque, ao contrário do que parece, essas prévias não são o primeiro turno ou uma antecipação do primeiro turno. É um negócio que eu até acho meio esquisito, porque você vota em qualquer um, o voto é obrigatório e você não precisa votar necessariamente no candidato do teu partido, você vota em qualquer um, tá? Você vota em quem você acha que deve ser presidente, mas pode ser do outro partido. Embora esse voto tenha consequências, sim, porque o mais voto, se eles estivessem enfrentando, não é o caso neste ano, mas se os dois, se o Macri e o Fernandes estivessem enfrentando rivais com um peso considerável no seu país, essa
prévia decidiria que eles são os candidatos. Mas já se sabia que os dois vão se enfrentar e o resultado só confirmou. Historicamente, e é o que pensam analistas respeitáveis aí que têm acompanhado essa eleição na Argentina, que me interessa sempre me interessou, esses analistas dizem o seguinte: esse tipo de resultado provoca movimentações importantes que podem alterar a paisagem rapidamente, porque nessa votação obtida pelo Fernandes pode estar embutido um recado ao presidente: não estamos contentes com tudo e tal. Podem estar descontentes até com a timidez de algumas medidas tomadas, medidas liberais aí tomadas pelo Macri. Mas e também pode haver a movimentação de quem se votou para dar esse recado, mas sente medo da volta do peronismo, né? Disfarçado de kirchnerismo. Exatamente. A partir de agora, o Macri tem de deixar claro o que vai fazer, destacar os avanços obtidos, apesar de tudo. Um deles o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ele é um dos artífices dessa negociação. Da qual faz parte o Brasil. Da qual faz parte o Brasil, né? É o Mercosul. E deixar claro que vai tocar em frente esse negócio aí, porque a volta do peronismo é a anunciação da falência da Argentina. Eu acho que a Argentina não resiste a uma nova etapa, uma nova temporada do peronismo kirchnerista no poder. Pois é um risco, Zé Maria Trindade. Ainda não tem nada definido, é claro, mas o alerta tá ligado. É um alerta. Olha, Felipe, surpreendeu. O Macri já estava mesmo em dificuldade, mas o resultado das prévias surpreendeu. Só uma província que votou com o Macri, isso demonstra uma fragilidade muito grande, né? Agora, eu entendi esse resultado, que, como disse o Augusto, pode ser provisório, tudo indica que não. Isso é um termômetro muito importante para as eleições na Argentina, que é aquela história de bolso, né? Se eu não estou bem de bolso, se eu estou tendo dificuldades, aí o que eu acho? Que eu tenho que trocar de governo. Mas aí vem a falta de opção mesmo, porque trocar de governo um cria, né, da Kirchner, ela vem exatamente como vice, quer dizer, não, isso não é trocar, isso é piorar. E interessante é que isso pode até piorar a situação da Argentina nos meses próximos, nos dias próximos, porque leva a tendência do presidente a adotar medidas populistas, exatamente para conter essa rejeição, pelo sentido de que as pessoas não estão com um sentimento bom, a percepção de realidade da economia. E isso ficou muito claro no aumento do valor do dólar. Isso porque qualquer possibilidade de estremecimento na economia, aí o que os argentinos fazem, já calejados de planos e de dificuldades, correm para o dólar. E o dólar sobe mesmo. E ultrapassou todas as medidas, exatamente como proteção. O argentino até guarda dólar em casa diante de dificuldades assim, por falta de confiança dos bancos, por falta de confiança em papéis do Estado, enfim, a desorganização geral da economia. Esta é uma realidade da Argentina. Acho que a Argentina tem que discutir isso aí e sabe o que está acontecendo. Já passou por dificuldades próximas aí e tem que resolver isso. O Macri, ele acabou não aplicando tudo o que pregou e que a gente esperava que fosse o governo dele, né? O governo dele não foi liberal como se esperava, como todos os ventos sopravam, e por isso ele entrou em dificuldade. Agora, sobre política externa no governo Bolsonaro, eu acho muito difícil admitir que um presidente da República do Brasil faça um discurso assim de um vizinho, porque o povo argentino não gosta desse tipo de interferência, considera isso aí uma intromissão desnecessária e pode até pregar contra a vontade do presidente, que seria a reeleição do Macri, do Maurício Macri. Então, eu acho que isso não fica bem. Ainda mais sendo o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Mercosul, né, teria que fazer um discurso mais no sentido de união. Nós temos ali uma ligação muito forte com a Argentina e essa ligação econômica está ficando cada vez mais forte e não dá para brincar com essa
relação aí com a Argentina, não. Haverá dificuldade, sim, para a Argentina e também para o Brasil, se houver um retrocesso político por lá. Agora, o Lula também se meteu, né? Como sempre. Mas ele não tem nada a perder. Eu acho muito estranho um preso. Não, digo historicamente, além disso, historicamente eles sempre se meteram, né? Dilma, Lula, eles se metem em tudo quanto é eleição em qualquer país vizinho. E o mercado na Argentina, obviamente, reagiu diante da possibilidade de um governo de esquerda. O índice Merval da Bolsa Argentina caiu mais de 30% nessa segunda-feira. As 3 maiores preocupações são o calote do governo na dívida interna e externa, o congelamento de tarifas de eletricidade, gás, telefonia e, claro, o intervencionismo nas estatais. Aquele padrão, aquele pacote que o Brasil conheceu muito bem nos anos que antecederam aí o governo de Jair Bolsonaro.